Bom, vamos ver um princípio de combinatória, digamos assim, que chama o princípio da inclusão e exclusão, que nada mais é que um jeito de fazer algumas contas que você está acostumado a fazer para casos pequenos, simples, que você, digamos, você ia pegar o casinho, olhar, analisar, pensar um pouco e resolver. O que esse princípio vai acabar fazendo é dando olhando o que é de fato que você está fazendo e deixando você analisar casos maiores. Ele vai te dar uma fórmula no final. Mas já aviso, a notação dessa parte ela é um pouco mais chata. É, eu sei que todo ano que a gente apresenta esse negócio sempre tem pessoal que tem dificuldade para entender isso aqui, é porque ela é mais. A anotação é pesada. A coisa em si não é pesada, mas a anotação é pesada, tá bom? Então vamos com calma aqui e tentar ver alguns casinhos simples e aí eu apresento qual que é a fórmula, tá bom? Então qual é o tipo de problema que esse princípio da inclusão e exclusão vai estudar? Imagina que você tem um grupo de, sei lá, X indivíduos, né? Podem ser pessoas, por exemplo, e você tem algumas propriedades sobre esses indivíduos, que eu vou chamá-las de P1, P2, sei lá, até Pn. Tá? Isso aqui é a propriedade, sei lá, ele é amarelo, essa aqui é, ele tem asas, esse último aqui tem uma tromba, sei lá, uma coisa assim. Tudo bem? Então cada uma delas é uma propriedade sobre os indivíduos aqui do X. O que eu vou tentar fazer é arrumar um jeito de contar esses indivíduos tendo algumas informações parciais, mas vamos lá, vamos com calma. Aí eu vou denotar por NS, onde S é um subconjunto desses PIs aqui, do tipo, vamos supor que o S é um subconjunto disso aqui, tá? P1 até Pn. De novo, já começou a anotação chata para falar uma coisa que você sabe. Eu vou pegar alguns desses PIs aqui, vou falar o P1 e o P3 e vou botar aqui, tudo bem? Isso aqui é a quantidade de indivíduos que satisfazem todas as PIs de S. Ou seja, você vai, por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo, vamos colocar assim, ó, N. O certo seria você pôr uma chave aqui, P1, por exemplo, P3. Mas ninguém faz isso, porque a anotação fica pesada, né? Tipo, você tem essa chavinha aqui a mais que você não usa, então a gente acaba até tirando a chavinha, tá? A gente lista os elementos já de uma vez, em vez de ficar pondo a chavinha. Ok? Então deixa assim, NP1, P3, o que é isso aqui? Isso aqui é a quantidade de indivíduos e X que satisfazem tanto a propriedade P1 como a propriedade P3. Tudo bem? Tudo bem. Então acho que até aqui a gente ainda está razoavelmente tranquilo. O problema é quando a gente começa a fazer coisas assim, né? Sempre, já deve ter alguém perguntando. E se eu falar o n do vazio, né? Já que é qualquer s que está aqui, n do vazio. Ou sei lá, se você quiser denotar assim, né? O n de nada, não pus nenhuma propriedade aqui. Ó, eu estou colocando aqui, ó, do tipo, pensa cada uma das propriedades como sendo uma restrição, talvez seja mais fácil. Por exemplo, vamos supor que você está contando pessoas. Aí você põe aqui, tipo, P1 é ser mulher, por exemplo. Aí você pega todos os indivíduos. Quero a quantidade dos que são mulheres. Você pegou os indivíduos, olhou só os que satisfazem essa condição. Ser mulher. Contei esses. Tudo bem? Aí eu posso colocar mais alguma restrição. Por exemplo, ser mulher e ter duas mãos. Por exemplo, do tipo, então você vai contar só os indivíduos que são mulheres e que têm duas mãos. Mas percebe que se eu não colocar restrições, quer dizer, vou contar os indivíduos que satisfazem nada, não coloco nenhuma restrição. É isso aqui que a gente está perguntando. Isso aqui nada mais é que a quantidade do x. A quantidade de elementos que você já tem lá no começo de indivíduos é isso aqui. Ninguém não satisfez uma restrição aqui, certo? É meio difícil falar isso em português, mas acho que está claro, certo? Tipo, você tem um monte de gente, você tem algumas restrições. Enquanto você não colocar nenhuma restrição, está pegando todo mundo. Tudo bem? Então, essa, por enquanto, aqui é essa anotação que a gente vai usar. Eu vou fazer um primeiro exemplo com calma, com tipo, tranquilidade. Vocês vão ver que isso aqui não está fazendo nada de coisa que vocês já viram diferente. Assim, ó. Não são os números da turma desse ano, mas isso aqui são números que eu peguei uma vez de uma turma passada. Não lembro de que ano foi isso aqui, mas já faz um tempo. Era uma turma de ingressantes, tinha 63 alunos das matemáticas. Né? Desses 63 que tinham entrado, a gente tinha
47 tinham entrado no núcleo geral, né, ou matemática pura, digamos assim, que depois podia separar com licenciatura, né? Então, tipo, então, dos 63 alunos, eu vou colocar só pura, tá bom? Só para ficar mais fácil de escrever, senão eu vou ter que escrever muita coisa. Então, vamos pensar que o 47 eram pura, 51 desses alunos eram homens, como quase sempre as turmas são majoritariamente masculinas. E eu sabia também que 45 tinham essas duas características juntas, então que eram da pura e eram homens. Tudo bem? Aí agora eu quero perguntar quantidade de mulheres que não faziam pura, né? Não eram da pura. Vamos primeiro colocar um pouquinho da anotação do que a gente está fazendo do problema. Para daí fazer. Isso aqui, ó, já destaco. Esse problema a gente consegue resolver sem as técnicas que eu vou apresentar hoje. A gente não precisa de fórmula para resolver isso aqui. Você para, pensa um pouco, você consegue a resposta. Mas é que eu estou tentando já colocar qualquer método para fazer casos mais complicados, tá bom? Então vamos lá. Nosso total de indivíduos aqui é 63. Vamos chamar de C da pura de P1. C da pura é P1, tá? E ser homem é P2. Então isso aqui é satisfazer tanto P1 como P2, certo? Como que a gente tenta fazer essa conta? Bom, eu começo de que jeito? Primeiro eu considero a quantidade total de indivíduos, que como a gente viu, eu não coloquei nenhuma restrição, certo? Não coloquei nenhuma restrição, isso aqui vai me dar 63 na lata. Tudo bem? Eu quero só contar as mulheres que não é. Você percebe? Ó, essa minha pergunta, que é um padrão que a gente vai ter, são a quantidade dos indivíduos. A gente tem duas propriedades: ser homem e fazer a pura. Tudo bem? Eu quero os indivíduos que não satisfazem nenhuma das duas restrições. Certo? Não vai satisfazer nem essa, nem essa. Então, primeiro que eu vou fazer, eu vou pegar o total de indivíduos. Eu vou tirar os quantos fazem pura, que eu vou denotar assim por enquanto. Ó, tirei todo mundo que não faz pura, porque daí não, esses eu não quero contar. Vou tirar todos os homens. Tudo bem? Só que percebe que na hora que eu tirei, pensa assim, pega um rapaz lá que faz pura. Ele foi descontado nessa conta e ele foi descontado nessa conta de novo. Então, do total que você tinha um total, esse indivíduo, homem que faz pura, foi descontado duas vezes. A gente queria descontar ele uma vez só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar ele de volta. Quem são os que foram? Se ele só faz pura, mas não é homem, né? Se é uma mulher que faz pura e não faz homem e não faz, estou falando o contrário, né? Faz pura, mas não é homem, né? Tipo uma mulher, mulher é aqui, né? Isso. Então é uma mulher, mas que faz pura, ela só foi descontada uma vez, o que está certo. Tudo bem? Então eu tenho que acrescentar de volta esses indivíduos que foram contados duas vezes. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar N P1 P2. Certo? Ó, peguei o total de pessoas, tirei o pessoal que faz pura, tirei os homens e acrescentei de volta os que satisfazem as duas condições ao mesmo tempo. Se você fizer um desenhinho, né, esse casos pequenos é bom porque a gente consegue fazer um diagrama. Ó, aqui está o total de pessoas. Tudo bem? Dentro desse total de pessoas, vamos separar aqui primeiro assim, ó. Aqui tem quem faz pura, tá aqui, vai, então vamos colocar aqui P1 tá desse lado, P2 tá, o P2 não, o não P1 tá aqui, certo? Então aqui está o pessoal que faz pura. A gente quer contar, não faz pura, mas mulheres aqui. Só que o problema é que homens, eles se dividem nos dois grupos, certo? Então aqui se tem o P1, aqui se tem o não P1, digamos assim. Aqui você tem o P2, nesse total. Aqui fora disso aqui está o não P2, digamos, certo? Então o que eu estou querendo fazer? Ó? Eu contei, o que eu quero pegar? Eu quero pegar só essa regiãozinha. São os que não são P1 e que não satisfazem. Na verdade, essa regiãozinha aqui de fora, né? Não satisfazem P1 e não satisfazem P2. Então é essa região aqui de fora. O que eu fiz no começo? Peguei todo mundo, tirei essa quantidade aqui dessas pessoas, tirei essa quantidade aqui de dentro,
Só que na hora que eu tirei essa quantidade de dentro, percebe? Eu tirei isso aqui duas vezes. Então eu acrescento isso aqui de volta para ficar só aquela parte que a gente estava falando. Tudo bem? Se você substituir números aqui pelas coisas que a gente tinha antes, o que você tem? Quantidade total de indivíduos, 63. Quantidade total de pessoas que fazem pura, menos 47. Quantidade total de homens, menos 51. Quantidade de homens que são da pura, 45. Aí você faz essa conta aqui, que eu espero não ter errado, que eu tentei fazer ela antes, ela deveria ter dado 10. É, parece, né? Ok? Menos 51, ok. Tá bom. Ok. Aí então você conseguiu a quantidade de mulheres que não fazem pura. Você percebe que se eu tivesse mais uma propriedade aqui, esse negócio já começa a ficar mais chatinho de fazer a conta. Se eu tivesse mais outra propriedade, tivesse quatro propriedades, aí já começa a ficar mais chato ainda. Como é que a gente enxerga qual é o padrão aqui nesse negócio? Aí vem a fórmula, que é o tal do princípio da inclusão e exclusão. Eu vou colocar ele, eu vou tentar explicar qual que é o enunciado dele. Ele vai ter uma notação carregada. Tipo, isso aí a experiência fala que quando você faz isso em aula não virtual, né, aula presencial, sempre tem alguém que sai chorando da sala, fala assim que tipo nunca vou conseguir entender isso, mas não é verdade, não, tipo, dá para fazer, dá para entender, mas ele assusta um pouco no começo. Então o que é o princípio da inclusão e exclusão? Ele tem esse nome porque você fica pegando os indivíduos, acrescentando eles, tirando eles quando você tirou duas vezes seguidas ou alguma coisa assim. Inclusão, exclusão, tá? Então naquela anotação que a gente estava antes, a quantidade de indivíduos que não satisfazem nenhuma das PIs, é meio difícil falar isso em português, mas nenhuma das PIs é dada por. Ó, vamos lá. Eu vou escrever como é que a gente falaria ela aqui. Tudo bem? Eu vou começar a escrever um casinho. Vamos fingir que a gente tem, sei lá, três, só para vocês tentarem enxergar qual é o padrão, tá? Então vou deixar aqui no meu rascunho P1, P2, P3, tá bom? Que a gente fez o caso P1, P2, que é sempre aquele. Então vai, você começa com o vazio. Eu vou até deixar mais espaço, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui mais embaixo, que depois eu coloco a fórmula aqui em cima fechada. Começa com vazio, certo? Tiro todo mundo que satisfaz P1, que satisfaz P2, que satisfaz P3. Só que agora repara que, por exemplo, se alguém satisfazia P1 e P2 ao mesmo tempo, ela foi descontada duas vezes, então eu tenho que acrescentar essa pessoa de volta. Certo? Pode descontar só uma vez ela. Se ela satisfez P1 e P3 também, então eu acrescento ela de volta de novo. Mas se ela fez P2, P3 também, então tem mais um aqui. Certo? Mas ainda tem um problema. Imagine um indivíduo que satisfaça as três propriedades. Ele foi descontado aqui e ele foi acrescentado aqui de volta. Certo? Mas se ele foi, se ele satisfaz as três propriedades, o que aconteceu? Então, vamos pegar alguém que foi acrescentado, que ele satisfaz as três. De novo, vamos fazer. Ele foi contado, então ele ganhou um menos aqui. Ele ganhou um menos aqui porque ele satisfaz isso. Ele ganhou um menos aqui. Aí você fala, mas vai compensar aqui. Vai. Ele compensou aqui uma vez, compensou aqui uma vez e compensou aqui no último mais uma vez. Mas você percebe que ele foi tirado uma, tirado duas, tirado três, e acrescentado uma, acrescentado duas, acrescentado três. E você não quer que ele conte, porque ele satisfaz as três, então ele tem que ser tirado. Então está faltando menos aqui. Como é que você faz isso? Põe no final dessa conta, do tipo, faltou. Porque percebe, a gente fez todos os casinhos. A gente fez todos os casinhos satisfazendo uma só, fez todos os casinhos satisfazendo duas, mas ainda falta a opção todos os casinhos satisfazendo três, que é só um. Então fica aqui
não coube aqui em cima, mas vamos pôr aqui do lado, menos n P1, P2, P3. E aí a gente tem agora você tem esses indivíduos dão certinho. Por exemplo, se tem uma pessoa que satisfaz P1 e P2, ela tem que ser descontada uma vez só, certo? Uma pessoa que satisfaz P1 e P2. Então, ó, ela é descontada aqui duas vezes. Mas ela satisfaz P1 e P2. Então ela satisfaz aqui de volta mais, e aqui ela não ganha nem nada, porque ela não satisfaz P3. Então, ó, ela foi descontada duas, acrescentada uma, ela foi descontada uma vez. Certo? Na verdade, é assim que se demonstra esse teorema, do tipo, você acaba vendo esses casos, olha individualmente quanto que a pessoa o que cada indivíduo tinha que estar acontecendo com ele, quantas vezes ele tem que ser descontado e quantas vezes ele tem que ser acrescentado. Tudo bem? Vamos tentar. Isso aqui eu acho que está claro, deve estar claro para o pessoal agora o que é a fórmula. Se você tivesse com P4, você percebe que ia ser P1, P2, P3, P4. Aí depois ia ter P1, P2, P1, P3, P1, P4, P2, P3, P2, P4 e finalmente P3, P4. Aí depois ia ter que começar os casinhos com 3, que agora são vários, que é P1, P2, P3, depois P1, P3, P4, P1, chega de P1, P2, P3, P4 e finalmente o último caso que é P1, P2, P3, P4. Então, tipo, então você vê que vai crescendo rápido. Vamos tentar colocar isso aqui numa notação curta. Ó, atenção, hein? Percebe que o que está acontecendo aqui? Vocês percebem que todo mundo que está aparecendo aqui, ó, dentro do N, né, do parâmetro para N, ó, aqui pensa que é conjunto vazio, aqui são três conjuntos unitários, aqui são três conjuntos de 2 e aqui é um conjunto de 3. Percebe que todos os conjuntos que tem, todos os subconjuntos disso aqui apareceram uma única vez? Certo? Ó. São 3 elementos, deveria ter 8 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você percebe que é isso que aconteceria sempre, certo? Então, na verdade, olha, a menos de sinal, isso aqui está fazendo o quê? Isso aqui está somando alguma coisa. Tem uma parcelinha para cada subconjunto disso? Já começamos a nossa fórmula e já começamos com a parte assustadora. Bem assustadora. O que eu vou fazer? Eu vou somar um elemento para cada subconjunto das condições? Então você põe somatória. Para quem? Para qualquer S que é subconjunto das minhas condições. Se você quiser pensar que o subconjunto, você não precisa pensar que o conjunto é P1, P2, P3. Você pode pensar simplesmente que o conjunto é 1, 2, 3, que também dá na mesma, certo? Então, às vezes, em geral, o pessoal põe simplesmente assim. 1 até N. Se você quiser, põe P1 até Pn, mas a quantidade de elementos é a mesma, certo? Tá bom. Agora vamos ver como é que... Esquece o sinal por enquanto. Tá? O que você vai fazer? Se você ignorar o sinal, né, fica olhando com o olho só assim, olha o negócio, você vai ver que o que está aparecendo? Para cada conjunto que está aparecendo aqui, ele apareceu somado o n dele alguma vez. Então a gente põe n de s. Certo? Se eu escrever só assim, isso aqui é essa conta que apareceu, só que trocando todos esses menos por mais. Tu não concorda? Tipo, numa notação bem compacta, mas é isso. Agora falta o sinal. Ó, o vazio não contou. Contou positivo, né? Se quiser, põe um mais aqui. Contou positivo. Os unitários deu negativo. Os de 2, positivo. Os de 3, negativo. É um jeito que vai alternando. Sempre que vai alternando, você já sabe que vai ser uma coisa desse tipo, e aqui a gente até sabe. Olha, esse cara é 0 elementos, positivo. 1 elemento, negativo. 2 elementos, positivo. Então o truquezinho que o pessoal costuma usar aqui é simplesmente põe menos 1 elevado ao tamanho de S. Que daí dá certinho, né? Ó. Se o S é vazio, ele é 0, menos 1 some, soma. Se o S é o tamanho 1, o tamanho dele é 1, isso aqui não cancela, fica menos. Tá aqui eles. Com 2 fica positivo. Então tá aqui a fórmula. Falei que ela era relativamente assustadora, mas eu acho que depois dessa explicação aqui, de tipo de você ver esse caso particular, dá para ver um pouquinho melhor o que acontece. Vamos, sem apagar isso aqui, que é só apagar a parte do rascunho, eu quero colocar uma outra fórmula que é muito parecida e que às vezes a gente usa. Eu prefiro nem tentar lembrar essa outra. Na verdade, isso aqui que você fez, o jeito não é tentar lembrar essa fórmula. O jeito é faz o caso pequenininho, um 3, por exemplo, e aí você fala, é esse padrão aqui, você já deduz qual que é o caso geral, você lembra qual que é o caso geral. Mas essas outras aqui também ajudam às vezes agora para você fazer.
Vamos fazer o seguinte, em vez de eu querer a quantidade de pessoas, isso aqui a gente está pedindo a quantidade de indivíduos que não satisfaz nenhuma das condições, certo? Ué, agora vamos supor que eu queira fazer a quantidade de indivíduos que satisfaçam alguma condição. Certo? Então, se for um indivíduo que satisfez P1, entrou. Mesmo que ele satisfaça P1 e P2, por exemplo. Só não vou contar quem não satisfaz nenhuma. Essa é a ideia. E aqui eu já te dei a resposta de como é que faz isso. Eu vou pegar. Como é que você faz para tentar fazer essa quantidade aqui, né? Vamos pôr o símbolo de quantidade. Quantidade dos que satisfazem alguma condição. Eu vou pegar o total de pessoas, que é dado por N vazio, e vou tirar o quê? Os que não satisfazem nenhuma, que é esse aqui. Então a gente faz menos essa somatória aqui. Então vamos copiar. Certo? Mas agora, se você olhar, dá para simplificar um pouquinho. Você pode deixar assim, certo? Mas se você quiser simplificar um pouco, você vai perceber o seguinte: o que é isso aqui? Isso aqui é o N vazio, mas o primeiro termo desse cara aqui é o N vazio também, do jeito que a gente estava escrevendo antes. Então um vai cancelar com o outro. E depois vai sobrar um monte desses caras que estão aqui, que são quem? São os S que estão aqui dentro que não são vazios. Vou até escrever isso aí, ó. Vamos pôr um igual. Ó. Vai sobrar os S contidos em 1 até N, S diferente de vazio. Só tirei o S vazio, porque ele cancelou com esse. E o resto eu vou colocar. Só que você vai perceber que se eu deixar assim, eles estão. Se eu deixar simplesmente assim, eles estão com o sinal trocado. Certo? Porque tem um menos aqui, então eles tinham que inverter o sinal de todo mundo. E aqui está aparecendo como estava antes. Então, para você desinverter, você faz mais um aqui em cima. Então, isso aqui te dá a expressão do que satisfazem alguma condição. Eu acho que não compensa você já ir direto para essa fórmula, né? Porque ela é até mais feia que a anterior. Mas só você partir da anterior e fazer esse caminho que eu fiz aqui com vocês. Tudo bem? Vamos tentar fazer isso aqui para um exemplo concreto. Vai? Vamos fazer dois exemplos só para a gente ter coisa aqui para a gente ver um pouco melhor. Vai? Eu vou fazer a quantidade de números naturais, né, entre 1 e 100, tudo bem? Que são múltiplos de 2 múltiplos de 2, 3 ou 5. Certo? Então, se ele for múltiplo de 2, conta. Se ele for múltiplo de 3, conta. E se ele for múltiplo de 5, conta. Se ele for os três ao mesmo tempo, conta. Tudo bem? Repara, eu não posso simplesmente sair fazendo. Pega todos os pares, junta com todos os múltiplos de 3, junta com todos os múltiplos de 5. Isso dá outro número, isso dá muito grande. Porque aqui você já pegou metade dos números, certo? Bom, o 6, se você pegar o 6, por exemplo, o 6 ia entrar aqui, aqui. O 30 ia entrar aqui, aqui e aqui. E ele ia contar 3 vezes. Então você não faz assim. Você tem que fazer o princípio do jeito que a gente está fazendo. Você poderia fazer isso aqui no braço? Partindo do zero? Pode. Ainda são números pequenos, mas vamos tentar usar a fórmula que a gente acabou de ver. Se você olhar, a gente vai ter que chamar, vamos chamar assim, ó, vamos fazer vou fazer uma notação parecida com o que a gente estava fazendo lá, mas também mais não tão igual assim, quer ver? Eu vou chamar de PI ser múltiplo de I. Certo? E aí agora eu vou ver quais são as que a gente está envolvido aqui. É o 2, o 3 e o 5. Se você quiser usar a fórmula original, você vai começar do 100 e descontar certas coisas. Eu não vou começar do 100 e descontar certas coisas, eu vou simplesmente já fazer é, direto, que é usando aquela segunda fórmula, ou então um pouquinho pensando aqui o que a gente está fazendo. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que pegar, eu vou contar todo mundo, todos os pares, que na notação vai ser isso. Vou contar todos os múltiplos de 3. Vou contar todos os múltiplos de 5. Tudo bem? Contei muita gente repetida, eu tenho que descontar. Tiro os que são múltiplos de 2 e de 3 e agora vamos fazer um truque.
Quem são os múltiplos de 2 e de 3? Um elemento para ele ser múltiplo de 2 e de 3, é tudo primo aqui, ele tem que ser múltiplo de 6, certo? Então são exatamente os múltiplos de 6, não sei somente C aqui. Então você já põe NP6, aproveitando a nossa propriedade. Vou tirar, então isso aqui foi o 2 com 3 e vou fazer o 2 com 5. O 2 com 5 é o NP10. E vou tirar o NP3P5. Então, múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo, que é o NP15. Certo? Ok. Falta um aqui, né? Falta eu acrescentar os caras que são múltiplo dos três ao mesmo tempo, que é o famoso NP30. Só que ele vai somado, né? Eu já tirei agora, porque aqui ficou um pouco, o jeito que eu acabei escrevendo ficou um pouquinho chato, né? Porque aqui são os individuais e aqui são os duplos. Faltou com trio. Então vou somar aqui NP30, né? Para ele ser múltiplo de tudo isso aqui ao mesmo tempo, ele tem que ser múltiplo de 30. Por que eu fiz isso? Porque agora é um pouco mais fácil para você fazer a conta. Quanto que você tem aqui nesse total? Quantos que são pares de 1 a 100? Tem 50. Aqui você faz dividindo, né? Quantos que são múltiplos de 3? Tem 33. Quantos que são múltiplos de 5? São 20. Quantos que são múltiplos de 6? Múltiplos de 6 são 16. Múltiplos de 10 são 10. Múltiplos de 15 são 6. E finalmente, múltiplos de 30 são 3. Opa. Que se você faz a conta muito rapidamente de cabeça, dá 74. Certo? Então aqui você achou a quantidade de números que satisfazem esse negócio. Certo? Usando meio que a fórmula, usando meio que esse jeito de organizar as coisas. Vamos fazer mais um? Que acho que ajuda também a enxergar um pouquinho por que é o jeito de organizar assim ajuda. Ó, vamos fazer o seguinte: você tinha uma pessoa que ela ia bandejar todo dia, quando existia bandejão, quando não tinha quarentena. Então a pessoa ela ia almoçar no bandejão toda vez, ela foi 34 vezes no período que a gente estava contando, tá? Essa pessoa tem 4 amigos só no mundo, tá bom? E eu vou chamar esses amigos de ABCD. ABCD, só para ficar mais fácil da gente se referir a eles. Tá bom? Pode ser o Alberto, o Betrano, o Chico e o Diogo. Pronto. Bom, aí o que aconteceu? Com cada. Vamos colocar os iniciais, os dados aqui. Com cada amigo, ela almoçou 20 vezes. É porque, para não causar ciúmes, foi a mesma quantidade para todo mundo. Então, com cada amigo, opa, não é amigo, com cada amigo, 20 foram 20 almoços. Com cada dupla de amigos, 11. Então, aqui é com cada dupla, foram 11. Com cada trio, foi 5. São 4 amigos e daí tem com os 4 de uma vez. Com todos foi uma única vez. Tudo bem? Então, ó, um amigo, pega o amigo A, ele almoçou, essa pessoa almoçou com o amigo A 20 vezes. Então percebe que se o amigo, porque ela almoçou com algumas duplas de vez em quando, então toda vez que teve aqui uma dupla que teve o amigo A, tá contando junto, tá? Ele tá contando aqui e contando aqui. Tá contando aqui também, que aqui foi um a mais para todo mundo. Tudo bem? Aí minha pergunta é: almoçou sozinho alguma vez? Certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar fazer aqui a conta, certo? Então a minha pergunta é se almoçou sozinho. Vamos tentar colocar aqui um pouquinho de notação, só para a gente já aí ficar perto do que a gente estava fazendo antes. Ó, isso aqui, ó,
Ele está simplesmente falando que com cada amigo a gente pode fazer assim. Vamos chamar de PA almoçar com o amigo A. Então vai ser o NPA. E é o NPB e o NP alguma coisa, qualquer coisa do tipo, certo? Então aqui vamos fazer assim, mais fácil até. É o NPX. Todos os NPXs, né, para A, B, C ou D estão aqui. Tudo bem? Esse aqui, ele está falando que com cada dupla foi 11. Então todos os que aparecem do tipo NPXPY, certo? Com dois aqui diferentes, isso aqui deu 11 vezes. Aqui é com trio, que é o NPXYZ, sei lá quais foram as combinações que você fez, e aqui é o NPABCD, né? Porque só tem esse caso. A, B, C, D. Faltou um monte de vírgula, um monte de lugar, né? Vamos pôr aqui algumas. Tá bom? Percebe que os números são todos meio que iguais, né? Do tipo, para cada um desses. Então, na hora que a gente vai fazer aquela conta, lembra? A gente começa contando todos os indivíduos, que no caso aqui são os indivíduos, são os almoços, que são 34, tá? Depois eu tiro todos os individuais, mas percebe? Cada individual eu tiro uma vez, então vai ser 20, mais menos 20, menos 20, menos 20. Depois eu vou acrescentar o 11, quantas vezes? Quantas vezes apareceram essas duplas? Então aqui meio que você já está resolvendo como é que vai ser a coisa. Quer ver? Ó? Vamos lá. Total de almoços, 34. Vou descontar os almoços com cada amigo, que é esses 20 aqui. Só que não é uma vezes 20, né? Não é tirar 20. Eu teria que tirar o do A, o do B, o do C e o do D. Então eu vou tirar menos. Quantos tem aqui? Você pode simplesmente pensar que é. Uh, eu sei que é 4, certo? Mas se você colocar numa outra anotação, talvez te facilite para você enxergar o que vai vir depois. Pensa assim: você tem 4 amigos e escolhe um. Dá 4, mas fica mais bonito pelo que vai vir depois. Então, vezes 20. Certo? Quem que vem na sequência? Eu vou somar agora esses aqui. Esse aqui agora eu não vou nem fazer conta, porque eu já vou colocar nessa anotação. 4, escolhe 2. Todas as duplinhas possíveis, está com 11. Tudo bem? Vou tirar agora essas aqui, que é, quantas são? São 4, escolhe 3, e vou tirar 5, e vou somar a última. Eu posso até colocar aqui que é uma só, mas já que a gente foi fazendo assim sempre, você pode fazer aqui o 4, escolhe 4. Só dá 1, né? É um jeito bem estranho de escrever 1, mas e é vezes 1 também. Tudo bem? Então, ó, 34 menos isso aqui vezes 20, menos isso aqui vezes 11, menos isso aqui vezes 5, menos isso aqui, mais isso aqui, isso, vezes 4. Se você fizer essa conta depois, isso aqui dá 1. Então, ele almoçou uma vez sozinho. Tudo bem? Então, foi só uma questão de organizar aqui para tentar usar as informações, e esse aí é o princípio da inclusão e exclusão. Você pode ver que tem um monte de aplicação, você vai ficar tentando fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Então é isso por enquanto.